Oi pessoas, tudo bem? Hoje eu vou contar uma situação que eu sofri de preconceito há 10 anos. Fica aqui comigo que você não vai se arrepender de ouvir essa história. Oi pessoas, tudo bem? E o vídeo de hoje Hoje vamos falar de um tema que é muito recorrente, sobre o preconceito. Há 10 anos eu sofri uma situação. Foi a primeira vez que eu tentei sair de casa para passear. Uma das minhas irmãs, a Tati, ela me convenceu a ir no shopping, né? Ela é minha mãe. Eu era tão revoltada ainda na situação, né? Por estar na cadeira de rodas, eu ainda estava no processo de aceitação, que eu relutei muito, eu não queria ir, né? Eu não queria passear, não tinha vontade de passear. E aí elas acabaram me convencendo. Nisso eu acabei indo. Chegamos lá, a gente foi passear e tudo. Com pouco tempo que a gente estava no shopping, eu lembro que eu entrei no elevador e aí tinha uma moça, ela era nova, com uma filhinha, a menina devia ter mais ou menos uns 5 anos. E assim que eu toquei a cadeira para entrar no elevador, ela começou a gesticular, a brigar, a falar alto com a gente. Ela não queria que eu entrasse no elevador. Aí eu olhei aquilo, assim, fiquei assustada. Minha irmã também olhou, a minha mãe. E aí eu me aproximei mais para entrar no elevador e ela não queria. Ela começou a ficar com preconceito, falando que não era para mim entrar no elevador e tudo. Aí minha irmã escutou aquilo e começou a falar: como assim? O elevador, ela precisa do elevador. E aí acabou tornando uma discussão enorme. E aí quando a minha irmã falou algumas coisas para ela se alterou mais ainda. Aí ela veio pra cima da gente pra tentar me agredir. A minha irmã próxima de mim, ela foi pra cima dela. Tornou-se uma confusão. A mulher foi pra cima da minha irmã, começou a agredir ela. E eu no meio da situação, e a minha mãe falando pra mulher parar e tudo. Nisso, gente, é uma situação mais constrangedora da minha vida. A filhinha dela ficou assustada. Eu fiquei com dó da filhinha dela, porque ela começou a chorar, a menina. E ela falando: eu não quero que... Era uma descompensada da vida. Ela não era normal, essa pessoa. E ela: eu não quero que ela fique aqui próximo de mim. Aí ela fez um gesto assim: ela tá encostando próximo da minha perna, sabe? Como se ela estivesse com nojo de mim. Eu me senti tão assim, eu não sei nem escrever pra vocês, porque foi uma situação muito constrangedora. Aí, na hora, eu acho que a minha mãe ou a minha irmã tava com sorvete na mão. O sorvete acabou voando, foi uma confusão. Uma gritaria. Aí o segurança escutou, acabou vindo no elevador, mas aí ela correu, né? Ele foi atrás dela, só que ela correu e ele perguntou o que tinha acontecido. Aí começou a acalmar a gente, a minha mãe, né? Minha mãe tem pressão alta, então minha mãe ficou bem assim, assustada na hora. A minha irmã também. Eu comecei a chorar, eu tive uma crise de choro, porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, que a mulher, ela se sentiu... Ela não queria que eu entrasse, né, no elevador com ela, sendo que no caso eu precisava muito mais do que ela, né? E aí eu chorei pela situação, chorei por eu ter passado por isso, por a minha mãe ter presenciado isso, chorei pela menina, né, pela filhinha dela, porque a filhinha dela, né, acabou presenciando essa cena. Foi um choque muito grande para a menina, porque ela ficou chorando, mas enfim. Acabou não dando em nada. Eu fui pra casa nesse dia, fiquei mais arrasada ainda, porque eu ainda estava me aceitando, né, na nova realidade, e chorei muito. Foi o que eu fiz. Então, esses tipos de situações, né, de preconceito é tão grave, né, e é tão assim, machuca tanto as pessoas, porque acaba atrapalhando o processo de aceitação daquela pessoa, principalmente se ela tiver no início da lesão. Por isso que eu bato aqui na tecla para vocês em relação a isso. Até de uma certa maneira, às vezes você não percebe, se você está olhando muito, né, para aquela pessoa, tenta disfarçar um pouco, porque aquele olhar vai machucar também a pessoa, porque a pessoa ela ainda está se aceitando. Por coincidência, um tempo depois, que aí eu já estava mais acostumada de sair, né, porque daí essa primeira situação eu fiquei mais retraída, né? Fiquei mais ainda em casa, aí que eu não tinha vontade de sair mesmo. Passou-se um tempo, no mesmo shopping, eu fui no cinema. Eu fui no cinema com a minha irmã e a gente estava na fila da pipoca. A mulher fez o maior barraco comigo, acreditem. Porque o moço me chamou para poder passar, né, na preferencial, para poder pagar a pipoca. A mulher fez um escarcéu.
Ela, como assim? Porque eu já tô aqui há tanto tempo que não sei o que. E aí eu costumo falar que eu dei um tapa com luva de pelica nela, por quê? Eu comecei a ver o escândalo que ela fez, e aí eu olhei pra ela e falei, moça, você acha realmente que eu tenho vantagem sobre você? Aí ela olhou assim, eu falei, olha pra você, tudo que eu queria ter você tem. Mas o que que acontece? Você não dá valor. E aí você acha que eu tenho vantagem em relação a você porque eu tenho preferência pra pagar uma pipoca? Olha como é que eu tô. Não é fácil, moça, ficar numa cadeira de rodas. Aí ela olhou pra mim, ela ficou super sem graça e pediu desculpa. Eu não sei como eu tive força pra falar isso na hora pra ela. Mas eu falei, gente, pra que ela não repetisse esse tipo de comportamento com outra pessoa. Porque se a gente não começa a cortar e dar um basta, as pessoas vão repetir esse tipo de comportamento. E aí outras pessoas irão sofrer com preconceito, da mesma maneira que eu sofri. Outra situação que eu passei, gente, foi assim. Quando eu comecei a já sair sozinha, né, na época, hoje eu dirijo, na época eu não tinha carro, mas assim, eu combinei com uma amiga minha, a Lene, da gente ir numa pizzaria. Uma pizzaria que ela já até fechou, a gente gostava muito, ela tinha karaokê, e era muito legal essa pizzaria. Aí, se eu não me engano, acho que era o aniversário dela, algo assim. E combinamos da gente se encontrar. Como era próximo da minha casa, na época não tinha Uber, eu falei, vou pegar um táxi. Chamei o táxi. Na hora que o táxi chegou, o cara me olhou com preconceito. Primeiro que foram vários erros aí. Ele não quis parar próximo à calçada da minha casa para eu poder entrar no carro. Então ficou bem distante assim da guia. E aí, essa foi a segunda tentativa. O primeiro táxi que eu chamei, o cara olhou pra mim e falou, não carrego cadeirante no carro. E foi embora. Eu poderia ter desistido de sair? Poderia. Mas como eu já estava em outra fase, eu falei, eu não vou deixar ele estragar o meu dia. Liguei, pedi outro táxi. Esse táxi, na hora que eu liguei, eu pensei, bom, existe um monte de taxista. Tem muita gente que trabalha por aí. Não só existe ele. Liguei para outro taxista, ele veio, me atendeu, meio mal-humorado e tudo, não gostou muito na hora que ele viu que era uma cadeirante. Aí eu falei, moço, eu consigo montar a cadeira, você pode me levar? Ele, não, eu levo sim. Foi num mau humor, e depois eu até me arrependi de ter ido com ele, né, porque não dava tempo de eu chamar outra pessoa, porque eu já estava bem atrasada. Quando chegou na pizzaria, em vez de estacionar próximo à guia, né, que é mais fácil para me descer, da guia rebaixada, ele estacionou bem longe. E eu respirei e olhei assim pra ele e falei, moço, na boa, será que não dá pra você estacionar mais próximo ali da guia rebaixada pra que eu possa descer? Né? Tá muito difícil, olha a distância. E estacionou mais próximo, e aí eu desci tudo, montei a cadeira, desci, e a minha amiga tava lá me esperando. Eu fiquei super indignada com essa situação. De novo, como eu falo pra vocês, se eu tivesse acabado de ficar na cadeira de rodas, eu não teria saído. Eu teria voltado pra minha casa e chorado. Mas, como eu já tinha superado, eu determinei que ele não ia estragar o meu momento, né? O meu dia. E aí, quando eu entrei na pizzaria, comecei a contar pra essa minha amiga. E ela ficou passada, ela viu, como assim, né? Por que você não me ligou? Eu falei, não, eu já tava no caminho e tal. Mas ela ficou indignada, né? Assim como eu. E eu falei, essa é mais uma de muitas histórias que eu tenho e que eu ainda vou passar em relação a preconceito. Uma coisa que acontece bastante também é quando eu vou em uma loja. Mas chega a ser engraçado, porque agora, como eu já superei, né, eu já estou em outra fase. Então tem muitas coisas que não me afetam mais. Só que aí quando eu vejo alguém repetindo o comportamento, eu chamo a atenção para que a pessoa ela não repita isso com outra pessoa cadeirante e aí possa machucar, né, essa pessoa. Eu entro na loja, se eu estou no shopping ou eu vou numa loja, na maioria das vezes não vem ninguém me atender, porque eles acham, é impressionante, são 47 milhões de deficientes no Brasil. Mas as pessoas acham, elas têm a mentalidade que cadeirante não é consumista, que cadeirante não consome nada, que cadeirante não é cliente. Então, quando eu entro na loja, é muito difícil alguém vir me atender. Já chegou de eu entrar na loja em shopping, escolher o que eu queria comprar e ir lá no caixa pagar. Aí depois que eu escolho, aí vem a vendedora. Não, a senhora precisa de alguma coisa e tudo. E eu respondi, não, o que eu precisava eu já peguei. E aí a gerente, depois que vê o que eu tô comprando, né, abre um sorrisão, a senhora foi bem atendida? Eu falei, não, eu nem atendida sequer fui.
Para vocês verem como as pessoas têm essa mentalidade, a capacidade de achar que a gente é invisível, porque é assim que eles tratam, é assim que as pessoas tratam os cadeirantes, de invisíveis. Outra situação também mais recente, que já vai fazer 2 anos que eu passei, foi... eu fui sair com a minha irmã, a Tati, e aí chamamos pelo aplicativo, e aí veio uma mulher. Dessa vez, detalhe, dessa vez foi uma mulher. A gente acha que todo mundo, né, acha que as mulheres têm mais empatia e tudo, e realmente eu achei que ela teria. Eu já tinha pego, se eu não me engano, acho que era um Fox que ela tinha, e eu já tinha pego esse modelo de carro e sabia que minha cadeira cabia no carro. Na hora que ela parou o carro, que ela viu que era uma cadeirante, ela perguntou pra minha irmã: é você que vai ou é a cadeirante? Ela: eu e a minha irmã. Aí a minha irmã já não gostou da pergunta, ficou olhando ela assim, encarando, né? Me defende muito, gente. E aí ela pegou, olhou e falou: é vocês duas? Aí ela, rapidamente: eu não levo cadeirante no meu carro, acabei de lavar o carro. Desse jeito, gente. Foi desse jeito, dessa maneira, com essas palavras que eu tô falando para vocês. Ela simplesmente entrou no carro, falou isso, ligou o carro e foi embora. Apesar do que ela fez comigo, eu peço a Deus que abençoe a vida dessa pessoa, porque a gente não sabe o dia da manhã. A gente não sabe o dia da manhã, só Deus é quem sabe. Porque ela tem família, todo mundo tem uma família, ela tem família, ela deve ter irmãs, parentes. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com como a gente reage às situações, porque a gente não sabe o dia da manhã. E mesmo ela ter tido o preconceito e a falta de cuidado, né, do tratamento que ela me deu, eu não desejo mal. Mas, assim, infelizmente, são coisas desse tipo que acontecem no nosso dia a dia. E aí, pessoas, eu quero finalizar esse vídeo falando para vocês. Para vocês que estão enfrentando essa situação e estão tentando sair novamente, a enfrentar o mundo lá fora, que é muito difícil assim que a gente fica na cadeira, o meu conselho é: saiam, passeiam, se divirtam, não se feche para o mundo. Teve um conselho que a minha psicóloga da CID me deu, que foi uma das coisas que mais me ajudou, assim, eu renasci. Eu resolvi florescer na época, assim, eu falei: não, ela tá certa, né? Na época, quando ela me falou isso, eu chorava muito porque eu tinha vergonha de sair. Eu queria sair, tinha vergonha das pessoas porque eu estava na cadeira. E aí ela falou assim pra mim: Vi, as pessoas olham, não é só porque você está na cadeira. O que você acha que mudou? E aí ela falou pra mim: Vi, as pessoas vão olhar pra você da mesma maneira que olha pra uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa obesa, ou para uma pessoa que é anã, ou para uma pessoa... Ela pode estar te olhando por inúmeros motivos, mas não é só porque você está na cadeira. Você é uma pessoa, é uma mulher bonita, é uma jovem, então as pessoas vão te olhar por inúmeros motivos. Não coloque isso na sua cabeça, que elas só vão te olhar porque você está numa cadeira de rodas. Da mesma maneira que passa uma moça muito baixa ou uma moça muito alta, né? Ela tem suas particularidades, suas características. As pessoas também vão olhar. E a mesma coisa acontece com você. Não só vão te olhar porque você está na cadeira. Gente, nós somos únicos. Cada um com a sua essência e a beleza de ser. Então não coloque esse pensamento na cabeça de vocês. Vão me olhar por causa disso, por causa daquilo, porque eu perdi muito tempo colocando isso na minha cabeça. E depois que eu desprendi isso, depois que eu deixei fluir e comecei a sair, pouquinhos, vai num parque ou numa pracinha próximo da sua casa. Que tiver oportunidade, vá. E uma dica que me ajudou muito: vão com uma pessoa, com um acompanhante, com uma amiga, uma irmã, que você tiver, uma pessoa querida, né? E aí você vai conversando, vai olhando o mundo, olhando as pessoas, a paisagem, curtindo o momento. Porque eu também não curtia, eu ficava tão tensa. Porque eu focava no quê? O que eu estava focando era as pessoas me olhando. Eu não focava nas coisas ao meu redor. Numa árvore bonita, numa flor, né, na rua, nada. Eu não focava nisso. Eu ficava de cabeça para baixo e tinha medo de encarar as pessoas. E hoje em dia eu vejo que era tudo coisa da minha cabeça. Porque depois que eu deixei as coisas fluírem, as coisas foi acontecendo naturalmente. Quanto mais eu saía, menos vergonha eu tinha. E essa minha psicóloga me ajudou muito. Ela falou: Vi, começa a sair com alguém. E aí você vai conversando com a pessoa,
e vai se distraindo, e com determinação e fé no coração, você chega lá. Pessoas, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, porque tem outro vídeo no canal em relação às perguntas que vocês não podem, não devem fazer para cadeirantes. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, dá uma moral para a mamãe aqui. E se você conhece alguém que está passando por essa situação, encaminhe esse vídeo para ela, porque vai ajudar muito. Você vai fazer a diferença na vida dessa pessoa, acredite. Assim como já fizeram na minha, você vai fazer a diferença na vida dessa pessoa, tá bom? E eu quero também falar para vocês, cadeirantes ou não, façam algo por você. Faça algo por você hoje, faça agora. Ame hoje. Um beijo.